Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 12 de junho, hoje é segunda-feira da 10ª semana do Tempo Comum. Somos convidados a nos aproximar da Palavra de Deus, a Palavra que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. O Senhor que nos encaminha, nos orienta, nos conduz, nos leva à sua presença. Que o Senhor, o Deus da vida, nos ajude cada vez mais a vivermos como seus discípulos, discípulas. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguindo e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos narra as bem-aventuranças. Esta herança que o Senhor nos concede, este testamento que Jesus nos dá, nos concede como um precioso tesouro. Felizes são. Bem-aventurados significa felizes são aqueles. O próprio Senhor vai dizer assim, amados irmãos e irmãs. Primeiro, ele sobe o monte e se senta. Então, ele sobe o monte. Nós estamos praticamente diante de quase como que uma referência ao Monte Sinai, aonde Moisés acaba recebendo as tábuas da lei. As bem-aventuranças não estão para substituir a lei, mas estão para dar complemento à vivência da lei de uma forma única e muito mais preciosa, poderíamos assim dizer. Então Jesus sobe o monte, senta-se. Quando se senta é para ensinar. Só senta quem tem autoridade para ensinar. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensinar. Então, os discípulos que acorrem, que vão ao encontro, que se aproximam do Senhor para o escutar, para acolher o que Ele tem a dizer, para ouvir o que o Senhor tem a nos falar. E o Senhor Jesus, nosso Mestre, Divino Mestre, começa a ensiná-los, falando sobre a realidade da felicidade, da bem-aventurança. Então, algo que nós precisamos entender, a felicidade plena está orientada para a nossa comunhão com Deus. Nós só seremos verdadeiramente felizes quando estivermos em comunhão plena com Deus. Mas Jesus vai dizendo, amados irmãos e irmãs, algumas realidades desta vida e história que nos ajudam a viver a felicidade. E não é a felicidade que o mundo nos pode dar. O que diz então Jesus? Bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, pobres, aqueles que não têm nada para viver ou pouquíssimo para viver. Mas Jesus diz pobres em espírito.
seriam, de fato, poderíamos aqui fazer uma analogia, sobretudo, às pessoas que têm uma liberdade interior muito grande, um despojamento de toda a sua vida para servir ao Senhor. Os grandes santos, sejam eles de famílias humildes ou de grandes cortes, conseguiram viver de fato essa realidade da pobreza espiritual, ser pobre em espírito, pois tudo o que possuíam, agiam que nada fosse seu, pelo contrário, tudo era dom de Deus, e esse dom também era colocado à disposição dos menos favorecidos. Jesus continua: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Olha o que diz o Senhor. Nós que muitas vezes nos encontramos na aflição, seremos consolados por Deus e assim encontraremos alegria. Bem-aventurados mansos, porque possuirão a terra. No mundo repleto de agitação, de irritação e tantas outras coisas, o Senhor nos convida à virtude da mansidão. Manso. E olha, é importante nós lembrarmos essa realidade, esta virtude, nós não assumimos por nós mesmos, não conseguimos desenvolver por nós mesmos. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor que diz: aproximai-vos de mim, aproximai-vos de mim e aprendei, pois eu sou manso e humilde de coração. O Senhor tem um coração manso. Peçamos a graça de o nosso coração se assemelhar ao coração do Senhor. E ele continua: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Fome e sede de justiça. Justiça para viver de fato, então, esse caminho junto ao Senhor. Fome e sede. Justiça no contexto bíblico é entendido também como santidade, pois José era um homem justo, ou seja, um homem santo. Então, felizes são os que têm fome e sede de santidade, poderíamos assim dizer também, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando injuriarem, perseguindo e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa dos céus. Então, ser perseguido, ser injuriado, ser amados irmãos e irmãs, pessoas que por causa do Evangelho, sejam perseguidas constantemente. A recompensa virá, a recompensa do amor de Deus, da presença do Senhor em nossa vida. E ficou ainda uma bem-aventurança para trás que diz: bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Os que promovem a paz. Que paz é esta? A paz que o Senhor nos dá. A paz que o ressuscitado, ao aparecer aos apóstolos, diz: Shalom, a paz. E sobre eles sopra o Espírito Santo. Esta paz que o mundo não nos pode dar. A paz que vem do Senhor, a paz que vem do coração deste Deus que tanto nos ama. Portanto, amados irmãos e irmãs, as bem-aventuranças são para nós um itinerário, um caminho para que possamos nos unir ao Senhor e crescer cada vez mais em graça e santidade. A primeira leitura da segunda carta aos Coríntios, amados irmãos e irmãs, narra então o apóstolo que fala à comunidade de Corinto e diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus, e irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos que se encontram em toda a Ásia. Por vós, graças da parte de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus de nossos pais, nosso Senhor Jesus Cristo. E olha como então o apóstolo chama este Deus que nos ama: Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Bem-aventurados misericordiosos, porque encontrarão misericórdia, nos diz Jesus. Que o Senhor nos ajude, amados irmãos e irmãs, a caminhar, a ir ao encontro dele. Se estamos em aflição, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é para a consolação. E essa consolação
sustenta a nossa paciência em meio aos nossos sofrimentos, que nós também padecemos. Então, a consolação de Deus que nos sustenta em meio aos tormentos, às dificuldades, os sofrimentos. O Salmo, por sua vez, diz: provai e vede quão suave é o Senhor. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Somos convidados a bendizer o Senhor, que tanto nos ama. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.